Tudo bem? Estamos aqui mais uma sexta-feira, que é dia da minha coluna no jornal O Leopoldinense, para conversar com vocês exatamente sobre o assunto postado nessa coluna. O assunto dessa sexta-feira é sobre a família Holzmeister e foi um pedido do amigo Jorge Valdetaro, que, como você, pode solicitar aqui o tema para a gente colocar na nossa coluna semanal no Leopoldinense ou falar aqui toda sexta-feira no nosso canal do YouTube, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre a família Holzmeister. Bem, a família Holzmeister tem uma história muito importante em Santa Leopoldina e dá para falar sobre vários membros dessa família, tamanha a importância histórica que eles têm na formação da cidade de Santa Leopoldina. Mas a gente pode começar falando pelo Ignaz Holzmeister, que é o patriarca que chegou a Santa Leopoldina, emigrado da Áustria em 1859, chegando aqui no Porto de Vitória, no navio Mucuri, no dia 10 de agosto. Com ele vieram a esposa Fieg, que aqui não sei qual é a relação, passou a ser chamada Maria, eu não sei se é um aportuguesamento desse termo, desse nome Maria, e também vieram com ele 4 filhos, o Alois, o Johann, a Ana e a Notiburga, e também veio com ele um senhor que era um agregado da família, uma espécie de empregado que já vivia com eles há muito tempo, já tinha 56 para 57 anos, chamado Alois Pence, e vieram e se instalaram aqui numa região de clima mais ameno, nas montanhas de Santa Leopoldina, que mais tarde também se chamou Tirol. Dos 4 filhos do casal Ignaz e Maria, ou Fieg, como vocês queiram, os 2 homens se transformaram em ricos comerciantes em Santa Leopoldina. O primeiro deles foi o Alois Holzmeister, ou Luiz Holzmeister, porque ele teve o nome aportuguesado. Ele se transformou numa liderança política e num capitalista bastante influente em Santa Leopoldina no final do século XIX, principalmente depois de se casar com a herdeira da família mais rica do lugar, até da região. Ele casou-se com Dona Eugênia Verflutti e, por volta de 1877, 1878, construiu um imponente imóvel no centro de Santa Leopoldina, onde no andar térreo abriu a sua grande loja comercial e em cima fez a sua residência, que era uma residência imponente para os padrões da época. Há alguns pequenos equívocos cometidos na biografia da família Holzmeister. Um deles é confundir o Alois Holzmeister, que também mais tarde aportuguesou o nome para Luiz Holzmeister, com o próprio filho dele, que nasceu depois, nasceu em 1890, também de nome Luiz Holzmeister, que foi o mais famoso também, o Dr. Luiz Holzmeister, que foi um advogado, juiz, promotor de Santa Leopoldina e que também foi prefeito de Santa Leopoldina entre 1916 e 1918, construindo o prédio atual da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. A ideia do Museu do Colono também é dele e acabou transformando a residência da família, a residência dos pais, em um museu que conta a história da família Holzmeister. O outro filho do Ignaz Holzmeister, que enriqueceu também em Santa Leopoldina, foi o Johann Holzmeister. Johann Holzmeister chegou em Santa Leopoldina também em 1859, naquele mesmo navio Mucuri, no dia 10 de agosto em Vitória, e tinha 22 anos e logo descobriu que comprar e vender, negociar café, era mais lucrativo do que plantar, aquele sofrimento de lavoura. Então ele virou um grande negociante de café e exportador desse grão para a Europa. E como ele tinha uma boa relação, contatos lá no porto de Hamburgo, na Alemanha, ele se transformou também num grande importador de mercadorias finas lá da Europa que praticamente não existiam no Brasil.
e se transformou no cara que abastecia dessas mercadorias finas e raras todo o comércio das grandes casas comerciais de Santa Leopoldina e também da capital, Vitória. O sucesso do Johann Hausmeister como comerciante, importador e exportador de café foi tão grande que ele se deu ao luxo de, por volta de 17 anos apenas trabalhando em Santa Leopoldina, depois de ter trabalhado por 17 anos, ele enriqueceu, juntou uma fortuna e se deu ao luxo de voltar à Áustria, o seu país de origem. E, durante a viagem de volta, ele ostentou, chegando na Áustria, o seu passaporte com naturalidade brasileira, com cidadania brasileira, onde no campo da profissão constava milionário. Engraçado, mas é verdade. Mas fez questão de manter a cidadania brasileira, talvez por gratidão ao país que lhe oportunizou ganhar tanto dinheiro, né? E antes de morrer, em 1897, depois de colocar no mundo 7 filhos, o Johann Hausmeister nos deu talvez o Hausmeister mais famoso de todos os tempos, a pessoa que obteve maior projeção pessoal e profissional dessa família Hausmeister, que foi o gênio da arquitetura europeia, o nosso Clemens Hausmeister. Clemens Hausmeister foi um renomado arquiteto austríaco, nascido no dia 27 de maio de 1886 em Fulmes, na Áustria. Infelizmente, ele não nasceu em Santa Leopoldina, que é um equívoco comum de você encontrar em alguns textos que falam sobre o Clemens Hausmeister. Esse equívoco também foi cometido até pelo nosso maior cronista, nosso grande cronista cachoeirense, Rubem Braga, que fez essa afirmação em uma de suas crônicas sobre a história de Santa Leopoldina. Mas é perdoável, porque o que levava as pessoas a acharem que o Clemens Hausmeister era leopoldinense era exatamente o fato de ele também ter cidadania brasileira, assim como o pai dele, Johann Hausmeister. Isso confundiu algumas pessoas que fizeram alguns textos históricos sobre a carreira do Clemens Hausmeister. O fato dele ter também a cidadania brasileira mostrava também uma preocupação de gratidão com o país que o pai dele enriqueceu, né? O Clemens Hausmeister, ele estudou arquitetura em Viena, na Áustria mesmo, entre 1906 e 1913, e logo virou professor e exerceu a arquitetura na Áustria, em Viena, até 1938, quando, devido à ascensão do nazismo na Europa e o início da Segunda Guerra Mundial, ele acabou emigrando para a Turquia. E foi lá que ele praticamente fez a grande produção da sua carreira como arquiteto. Ele passou 10 anos na Turquia e foi o responsável por praticamente todos os projetos de construção da nova capital Ankara, porque assim como o Brasil trocou o Rio de Janeiro por Brasília em 1960 como a capital, a Turquia também transferiu a sua capital de Istambul para Ankara. E Ankara foi praticamente construída nos mesmos moldes de Brasília. E Clemens Hausmeister foi o grande arquiteto dessa construção da nova capital da Turquia, Ankara. Depois desse período lá na Turquia, em 1949, ele voltou para Viena, na Áustria, e assumiu novamente a sua cadeira de professor. E ficou nessa cadeira de professor até 1961. Ao longo de sua carreira, Clemens Hausmeister ele produziu por volta de 700 projetos e é o arquiteto vianense, o arquiteto austríaco, mais conhecido internacionalmente. Mas, infelizmente, com exceção dos estudiosos da arquitetura aqui no Brasil, ele é um mero desconhecido. Clemens Hausmeister nunca esteve no Espírito Santo.
Ele nasceu lá na Áustria, 10 anos depois que o pai, Johann Hofmeister, emigrou, voltou, né, para a Áustria, depois de ter emigrado para Santa Leopoldina, e só esteve no Brasil uma vez, em 1939, quando veio ao Rio de Janeiro e Belo Horizonte tratar de alguns projetos de construção de uma catedral em cada cidade dessa, uma catedral no Rio de Janeiro e uma catedral de Belo Horizonte. Mas esses projetos não foram à frente, não se concretizaram. Mas o Clemens aproveitou essa vinda no Brasil para atualizar o seu visto, atualizar a sua cidadania brasileira, assim como dos seus familiares. E um pouco mais adiante ele chegou a ser sondado para projetar a famosa Catedral de Brasília, que, como vocês todos sabem, mais adiante virou um projeto de sucesso do arquiteto Oscar Niemeyer. Embora ele não externasse isso, eu pelo menos deduzo que havia nele um certo sentimento de gratidão em relação ao Brasil, por ele reconhecer que foi a terra que oportunizou o seu avô, Ignaz Hofmeister, e o seu pai, Johann Hofmeister, a prosperar e, no caso dele, né, ter condições de voltar, do pai dele, no caso, né, a família ter condições de ter voltado à Áustria numa situação muito melhor do que saiu aquela época da imigração. Isso fica comprovado quando você vê que até o filho dele, um engenheiro mecânico chamado Guido Hofmeister, que morreu agora em 2015 com 101 anos, também tinha a cidadania brasileira. Ele fazia questão de manter a cidadania brasileira, assim como o avô e assim como o pai. E a longa carreira do arquiteto Clemens Hofmeister chega ao fim no dia 12 de junho de 1983, aos 97 anos. E ele foi enterrado em Salzburg, na Áustria. Mas esse talento familiar também atingiu uma outra geração. Uma filha do Clemens Hofmeister, chamada Judith Hofmeister, nascida em 1920, ela virou uma grande cantora, uma grande artista de televisão, de teatro e do cinema na Áustria. Talvez esse talento, essa carreira da atriz Judith Hofmeister seja uma homenagem ao pai Clemens Hofmeister, que também foi um grande construtor de teatros. Denn einerseits ist es ja das Publikum und andererseits der Schauspieler oder der Sänger. Beiden muss Genüge geleistet werden. Und so entstand nun dieser Raum, breit und kurz, mit steilen Ringen und vor allem für das Hören und für das Sehen das Entscheidende. Alle Nebengeräusche vermieden, mit dem Raumakustiker jener Raum und jenes Profil erzeugt, das notwendig ist. E esse é um fragmento da história da família Hofmeister, um orgulho para Santa Leopoldina. Um abraço a todos.